Começou mais um Pode Falar podcast, hoje com a mãe jornalista Miriam Névola. Quem é você, Miriam Névola? Então, ultimamente as pessoas estão me chamando de mãe jornalista. Eu acho super engraçado, virou um nome, né? Mas eu sou a Miriam Névola. Meu nome inteiro é Miriam Areias Névola Garcia, mas eu também sou conhecida como Miriam Névola. Eu já fui a repórter, a apresentadora, agora é a mãe jornalista. Parece que Miriam Névola sempre fica meio de escanteio, mas com muito orgulho disso, do meu nome e do mãe jornalista. Então, eu sempre tento puxar na memória da onde eu conheço a pessoa e qual que é a imagem que eu tenho da pessoa, né? E, no caso, você eu já nem lembro mais, porque acho que a gente trabalha junto há tanto tempo. E com tanta coisa, né? Com tanta coisa ao mesmo tempo que eu já nem lembro. Mas eu acho que os primeiros contatos foram através da rádio, depois da Record MS, Revista Celebrar, enfim. Assim, eu tenho uma visão da Miriam Névola, já jornalista, Miriam Névola, com essa imagem já profissional. Mas, assim, como que surgiu tudo isso? De onde que veio o jornalismo na sua vida? Enfim, qual que foi o início de tudo? Eita, eu com 14 anos, eu decidi qual seria aquela pergunta, o que você vai ser quando crescer? Com 14 anos eu já respondia que eu ia ser jornalista. Eu nem sabia ao certo o que era isso, o que era essa profissão, mas eu sempre fui muito comunicativa. Tem fitas cassete, lembra? Lembra daquele gradiente vermelhinho? Meu pai me deu com 7 anos, se eu não me engano, e eles tinham até pouco tempo atrás a fita que eu fazia entrevista com a minha família. Com 7 anos eu ia com o meu gradientezinho e começava a perguntar e ser entrevistada. Então isso estava dentro de mim desde sempre. Antes dos 14 eu falava que eu ia ser apresentadora de TV, mas era tipo a Xuxa, né? A Angélica, eu tinha até um programa infantil na minha cabeça, se chamava Mi Total. Por que Mi Total? Era o nome do programa. Mi Total, eu inventava. Eu sempre fui assim, muito levada para o lado artístico e de comunicação. Eu cheguei a fazer alguns testes para tentar ser atriz, porque eu fazia curso de teatro, minha família sempre me incentivou nesse lado. Mas aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo que algumas coisas não vão dar dinheiro, vamos dizer assim, né? Ou, não sei, talvez um sonho que estaria muito distante. Aí eu comecei a pensar um pouco mais. Com 14 anos eu também comecei a trabalhar, não nessa área, como vendedora de roupa. E aí a vida começou a fazer parte, tipo, vida real mesmo, né? Eu amadureci cedo nesse sentido. Falei, bom, eu preciso escolher uma profissão. Eu acho que atriz e apresentadora infantil não vai ser. O que eu poderia ser? Um dia, minha tia, a gente estava assistindo o jornal, ela falou assim, é isso aí que você devia ser, você tinha que ser jornalista. Aquele momento, para mim, é muito vívido, sabe? Eu tenho aquele momento, eu falei, é isso que eu vou ser jornalista. E a partir dali eu decidi que eu ia ser jornalista e nunca mais tirei isso da cabeça. E aí foi pro... E aí eu sabia que eu tinha que fazer faculdade de jornalismo. Aí eu falei, eu vou fazer faculdade de jornalismo. Aí eu comecei a pesquisar o que era jornalismo. Aí eu queria ser jornalista, repórter de guerra, altas viagens que depois também eu fui voltando para... Não, eu quero ser o quê? Aí eu falei, eu quero ser repórter de TV. Aí eu defini que isso era a minha meta. Quando chegou a época de prestar vestibular, isso tudo eu morava em São Vicente, litoral de São Paulo, na Baixada Santista. Quando chegou a época de eu prestar vestibular, perto, os meus pais decidiram, meu pai estava para se aposentar e falou, eu não vou conseguir sustentar você e seu irmão numa faculdade aqui na Baixada Santista. Na aposentadoria, a gente vai ter que se mudar. E meu tio já morava aqui. E ele falou, nós vamos para Dourados. E em Dourados não existia faculdade de jornalismo, em Mato Grosso do Sul, que eu achava que era Mato Grosso, né? O famoso Mato Grosso. Que hoje eu tenho raiva também quando falam do Sul. Eu achava, bom, vou para Mato Grosso, no meio do mato, mas lá tem faculdade de jornalismo? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Não tem. Eu falei, então pronto. Era a desculpa que eu precisava. Eu não queria vir para cá mesmo, era cidade de praia, imagina, né? Eu não ia. Eu falei, não, então eu não vou, porque eu vou ser jornalista e lá não tem. E meus pais realmente balançaram com isso, porque eles sabiam, meus pais foram incríveis de incentivar, tanto eu quanto meu irmão, no nosso talento, sabe? Eles nunca idealizaram algo pra gente, eles olharam pra gente e falaram, vamos incentivar. E aí isso balançou também, eles falaram, puxa,
Realmente, isso é um impeditivo para você. E aí, minha mãe, olha, até me arrepio de lembrar, uma mulher de fé, ela virou e falou assim, filha, mas vai abrir uma faculdade de jornalismo em Dourados. E eu falei, mãe, uma cidade pequena, não vai ter jornalismo lá. E até parece que vai abrir jornalismo por causa da Miriam. Eu ainda falei assim, vão abrir por causa da Miriam. Tarcísio, 2 meses depois, que estava assim, na fase da gente decidir, vai ou não vai, vamos vender o apartamento ou não. 2 meses depois, meu tio liga e manda um e-mail, porque na época era mais e-mail, né, para o meu pai, com um folder da tal Unigran, que eu não sabia que era essa faculdade, novo curso, Comunicação Social com habilitação em jornalismo. E aí foi a resposta de Deus que meus pais tiveram e eu também. E aí nessa hora eu comecei a chorar desesperadamente, ao mesmo tempo de muita tristeza, porque eu não queria, né, vir. E eu falava, mas tá na cara que é pra gente ir, né? E eu sempre fui obediente aos meus pais. Aí minha desculpa acabou. Nos mudamos para cá e eu fiz parte da primeira turma de jornalismo de Dourados, que é a primeira turma da Unigran. E lá nessa turma... Tô falando muito demais. Não, o espaço é seu, é para você falar. Meu Deus. Eu não tô acostumada a ser entrevistada, então talvez eu esteja nervosa e eu acho que eu disparei de falar um monte. Mas assim que é bom. O objetivo do podcast é justamente a gente falar sem então tá. bloqueios. Porque eu sempre tô do outro lado, né? Então eu tô um pouco nervosa. Mas então aí eu vim para cá e fiz parte da primeira turma de jornalismo, onde tinham, entre aspas, dinossauros da comunicação, né? Porque como não tinha, então profissionais que já eram jornalistas, que já trabalhavam na área, eles estavam na minha turma, que eram o Clóvis de Oliveira, que é o pioneiro do Dourados News de site online aqui, o Fábio Dorta, que é diretor da HIT, o Antônio Marcos, que era o editor regional da TV Morena aqui, eles eram meus colegas de sala. E eu cito esses 3 porque eu já fiz até um texto sobre isso, que eles são a minha trindade profissional. Que eles foram exatamente os 3 que me ensinaram o beabá do jornalismo, cada um na sua função. E com eles eu tive oportunidades, experiências, eles acreditaram em mim. E cada um em uma fase. Eu aqui em Dourados, eu fui. Desde o primeiro ano de jornalismo, eu trabalhei de graça no começo, porque eu sabia o que eu queria. E é isso que eu ia fazer e deu certo. Que legal. E só fazendo uma observação, boca de mãe é uma coisa, né? Você vê? Gente, não, a minha mãe tem várias dessas coisas, sabe? Ela fala e ela tem uma fé e o negócio simplesmente vai. Minha mãe é igualzinha, ela para e fala, não, porque vai acontecer tal coisa. Você já espera, porque provavelmente vai acontecer tal coisa. Como que pode, né? Sim. E assim, como que você viu essa transição do jornalismo? Porque o jornalismo ele era uma coisa muito formal. Aí, de repente, teve toda aquela questão de já não ter mais necessidade de ter uma formação. Teve toda a questão da internet. O que mudou nesse meio tempo? Que acho que você já pegou esse começo, né, de mudança, de transição para o digital e tudo mais. Como que você viu tudo isso? Eu comentei antes de ontem com o meu cinegrafista sobre isso. Eu falei assim, cara, se acabar a internet, muito, assim, não tem internet por uns 3 dias. Muito jornalista de hoje não sabe fazer jornalismo, né? Eu peguei justamente essa transição. Então, eu ainda sei arrumar pauta só com telefone, eu sei apurar, eu sei ir atrás, mas muito jornalista de hoje só tem a internet como base e provavelmente não sabe nem como funcionava antes, né? Sim. E por eu ter uma formação com esses caras, com esses dinossauros do jornalismo, então eu tive uma base muito boa do que é ser jornalista nesse sentido, fora da era da internet. Mas sim, a internet veio, mudou totalmente o jornalismo diário, e eu vejo com pontos muito positivos, mas também tem o negativo, assim, muita cópia, muito Ctrl+C, muito fake news, falta de originalidade, falta de pensar. Hoje as notícias nos jornais são tudo iguais, assim, é a mesma sempre. Antes tinha aquele negocinho de você dar o furo, ainda existe, mas é menos, sabe? De você encontrar a notícia, de você estar conversando com uma pessoa e que você fala,
isso vai dar uma pauta, aí você apura e vai. E disso se tornar uma baita de uma reportagem. Hoje é muito mais um copiando do outro e eu vejo também, não sei se estou certo, mas é uma percepção de que a notícia praticamente já existe, né? As pessoas meio que já estão esperando o que vai acontecer e muitas vezes já criam contextos nesse sentido, né? Principalmente no que envolve fake news. Então Sim. você tem um assunto ali que está em tema e aí está todo mundo concorrendo ao clique, né? Sim, e a apuração se perde nisso, assim, não existe muita apuração, né, por muitos sites, lógico, tem sites assim que ainda fazem esse trabalho e que bom que eles existem, né, a TV também, rádio, mas a grande maioria, existem muitos sites que estão aí só para ir propagando notícias copiadas sem apuração devida, né? E essa velocidade que a internet dá nas coisas, né? As pessoas também nem ligam muito, né? Não Porque ligam. é tanta coisa que sai. Se perdeu muito texto, aquele negócio de um texto mais apurado. Às vezes eu entendo também porque as pessoas nem fazem, porque não é isso que dá clique. O que dá clique é um título mais sensacionalista e o miolo não é tão importante, porque a pessoa vai ler no máximo até o segundo parágrafo. Então, o jornalismo hoje também é reflexo da sociedade atual, né? Que as pessoas antes paravam para ler um jornal e liam o jornal da capa até o final. Hoje você vai na notícia que você quer. Você abre o site, olha as manchetes, se te interessa você clica, se não, viu a manchete. E o pior, né? O que mais acontece, tem os sabidos de manchete, né? Você viu a manchete, então você já sabe a notícia. Sim, não clique, vai lá no Facebook ou no Instagram comentar a partir da manchete, né? E um outro fator que você perguntou foi dessa mudança de descontração e da faculdade também, né? Sim. A questão da não necessidade de um diploma, eu vejo como negativa para a gente, profissional, que tem um diploma, né? Mas o diploma não é tudo. Antes, nos bastidores, a gente estava até conversando sobre essa questão um pouco de profissionalização e tal. Então, o diploma, eu ainda acho que é necessário. Os grandes meios de comunicação provavelmente não contratam um jornalista sem um diploma. Então, eu acredito que a formação acadêmica, para mim, foi muito boa, muito positiva. Eu defendo, sim, o diploma, mas sei também que sem a prática e sem o profissional realmente ser um profissional de qualidade, dedicado, não funciona. E existem vários jornalistas que não têm formação, que são excelentes e dão um banho e muito foquinha, né? Que tá saindo foca é o termo que usa para o jornalista novato, né? E, então, existem os dois lados. Eu acho importante isso, mas é preocupante também, porque qualquer um pode ser jornalista praticamente. Mas eu concordo com isso que você falou, porque assim, de fato vai muito da pessoa, né? Eu acredito que assim, faculdade não faz mal para ninguém, muito pelo contrário, a pessoa vai sair com uma base muito boa, ela vai sair com direcionamentos que, se ela souber usar, vai fazer toda a diferença, né? Mas eu vejo que a internet, ela democratizou muita coisa, só que o fato é, quem tem qualidade, quem tem diferencial, quem busca estudar, porque não adianta só fazer a faculdade, também você tem que continuar constantemente estudando, né? Faz diferença, né? E no jornalismo, essa atualização foi essencial justamente por isso, porque aí você comentou da descontração, né? Os apresentadores de TV tiveram uma transformação excepcional na postura, no tipo de reportagem. O profissional que não se atualizou, ele ficou para trás, né? Se tinha aquela forma quadrada antes, que era o que podia, o que não podia, boa noite, blá, blá, blá. E foi vivendo uma transformação necessária, né? Uma proximidade, as redes sociais mesmo aproximaram muito mais, e muitos profissionais ficaram para trás disso. Alguns veículos demoraram a se atentar a isso e perderam público, perderam audiência, e depois estão tentando correr atrás, né? E tá difícil, mas o profissional que não se atualiza, que não está numa rede social. E eu confesso que eu, no começo, também fui bem preconceituosa. Falava assim, mas que esse aí é jornalista? O que ele está escrevendo num blog? Ele nem é jornalista. Eu tive no comecinho esse preconceito. E depois eu fui vendo que, cara, os blogs têm coisas muito legais. Nas redes sociais, a gente vê hoje pessoas como apresentadores fazendo entrevista no YouTube e tal. E aí você vai falar assim,
Ela não pode fazer uma entrevista porque ela não é jornalista? Por que não? Né? Eu acho que a formação é importante principalmente para qualificar, porque às vezes a gente vê cada notícia com erros básicos de português. Quem tem formação também erra, mas aí é um pouquinho menos, né? A questão ética também, né? Os códigos de ética que a gente vê na faculdade, muita gente às vezes nem sabe, então erra sem saber que está errando. Sim, sim. Ô Miriam, mas assim, nessa jornada toda de jornalista, eu sei que é uma multiplataformas e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Tem alguma história assim que te marcou ou alguma história engraçada? O que você viu nesses anos de jornalismo que você lembra e conta de história? Vixe, é muita coisa, né? Hoje eu tô na rádio, na TV, no Instagram, né? Um pouquinho de coisa. Então, vai fazer são mais de 15 anos de profissão. Engraçado, a primeira coisa que eu lembro, assim, foi da minha calça, que rasgou a parte de trás, de cima a baixo. Opa, saí do microfone. E se eu estiver balançando é porque eu estou fazendo carinho no Tobias, o cachorro que está aqui. O Tobias, ele é o participante padrão do podcast. Todo podcast ele marca presença. Ele está no meu pé, cachorro sente quem gosta. Não, e hoje ele está calminho, né? Ele está no seu pé tranquilinho. Tem dia que ele fica louco, começa a latir, começa a correr. Então eu estou balançando por causa disso. Mas então, lembra a Operação Oari, que foi a grande primeira operação aqui de Dourados, né? Que prendeu o prefeito. Naquele dia, tinha uma coletiva na Polícia Federal em determinado horário. Eu estava lá no determinado horário e me avisaram que minha calça estava rasgada de fora a fora, de cima a baixo, aqui na parte de trás. E minha calcinha estava aparecendo. E eu tinha duas opções. Ou eu voltava para casa, só que já era a hora da coletiva e eu perdia a grande notícia da história, provavelmente, de Dourados, ou eu ficava daquele jeito. Então, eu fiquei daquele jeito, com a calça rasgada. Eu tava com blazer, eu barrei na cintura e foi assim. Isso é engraçado, mas... e outras coisas marcantes, a gente já entrou em meio de alagamento e praticamente quase caí no meio de um alagamento muito forte. Mas marcante mesmo é uma reportagem que eu fiz de um caso muito sério de uma menina de 9 anos que foi estuprada por 11 pessoas, né? E a gente, quando é jornalista, tem um momento que a gente fica meio que inerte, sabe? A gente aprende a não absorver. Mas naquela, eu não consegui não absorver. Eu chorava muito fazendo essa reportagem. E aí eu sou da diretoria de um abrigo daqui da cidade, né, que acolhe meninas. Talvez por isso até eu estava muito sensível, porque é um caso que eu tenho contato. E essa menina, ela foi para esse lar. E lá eu me tornei madrinha dela. Então, parecia que era uma coisa assim, que estava tudo conectado, que foi a reportagem que me fez chorar depois de muito tempo, que eu não chorava por causa de uma matéria. E aí eu conheci depois essa menina, precisava de uma madrinha, eu estava lá, e aí gerou toda uma conexão. Depois eu acompanhei todo o caso e foi algo que me marcou mesmo, tanto profissional como pessoalmente, porque mudou minha vida conhecer aquela história. Caramba, é muito tenso, né? É muito tenso. Eu fico pensando, eu não tenho a menor vocação para isso, eu não consigo lidar. Eu sou aquele tipo de pessoa que você fala assim, tá doendo meu dedo, já começa a doer o meu também. Você tá triste, já fico triste. Eu não consigo me desligar do que está acontecendo. Eu não teria o menor talento para essa profissão. Não é fácil, mas eu acho que a gente cria uma casca, sabe? Igual é um legista, por exemplo. Eu ia falar, eu não mexeria em defunto, né? Tipo, não é, mas para ele virou natural aquilo. Então eu tenho sim uma casca, mas eu sempre tento cuidar para que essa casca não tire minha sensibilidade também, né? Agora mesmo a gente está vivendo num momento em que se fala muito de mortes, de números, né? E eu tento a gente não pode realmente absorver tudo, não tornar tudo pessoal, porque senão a gente pira. Mas ao mesmo tempo a gente tem que manter uma certa sensibilidade para poder passar a notícia daquele jeito um pouco mais pessoal, né? Porque hoje a gente não precisa mais ser aquele robô que era o jornalismo antigamente. Eu acho que tem aí que ter um equilíbrio também, não para não tornar sensacionalista, não viver demais e fazer o negócio se transformar em algo, né, ou de outra coisa, mas ao mesmo tempo passar a notícia com sensibilidade que deve.
Por exemplo, como dizer uma notícia dessa, gravíssima, né, dessa menina, Sim. e sem assim, só narrar os fatos, pá. Então é muito difícil, mas é preciso. Sim, eu fico sempre impressionado com essas coisas assim, porque a notícia hoje em dia, se for pegar TV, por exemplo, é muita tragédia, né? Muita. E principalmente nesse momento que a gente está vivendo, é praticamente impossível não noticiar tragédia, né? É. Então, eu acho tudo isso muito pesado, assim. E é mesmo. Eu tento equilibrar. A notícia mesmo é meu trabalho. Então, no meu horário de entretenimento, no horário que eu estou em casa, eu vejo pouquíssima notícia. Porque eu vivo isso, né? É o meu dia a dia. E o Instagram mesmo, para mim, foi um escape também, né? Que no meu Instagram, eu não falo de notícia. Por mais que as pessoas, às vezes, me cutuquem. Comenta sobre isso, comenta sobre aquilo. Eu entendo a necessidade que as pessoas queiram saber um pouco mais do meu bastidor, da minha opinião, das coisas. Mas eu decidi que ali no meu espaço eu vou falar de maternidade. E que não é notícia ali, porque senão eu vou viver de notícia, e não era algo que eu queria ter um escape. Eu até ia te perguntar isso mesmo, entrar nessa linha. Como que foi essa transição de criar esse Instagram, de começar a gerar conteúdo, essa transição da maternidade? Como que foi tudo isso? Foi louco, e algo totalmente inesperado, porque eu sempre gostei de rede social, sempre estive no Facebook, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo. Então, o meu perfil no Facebook era privado, eu só aceitava amigos, eu tinha publicações que eu deixava pública, mas era sempre muito pensado, será que isso? Né? Então, eu tinha aquele negócio de privacidade muito forte. E não tinha Instagram. Eu tinha um Instagram, que era um Instagram pessoal, mas praticamente eu seguia para saber fofoquinha de celebridade, assim, não tinha quase ninguém, nem mexia direito nele, nem sabia mexer. Quando veio a Mona Lisa, minha filha, né, para quem não sabe, ela tem 3 anos hoje, quando eu engravidei, na licença maternidade, como eu sempre fui muito ativa, eu me vi na licença maternidade sem trabalhar, só cuidando de um bebê. E mal, eu tava assim, vem o puerpério, que a mulher fica assim mais sensível, hormônios, aquela confusão. E eu sem fazer nada, entre aspas, nada profissional, né? Em casa, eu falei, cara, eu não vou aguentar ficar 4 meses, 5 meses em casa sem trabalhar. Aí eu falei, eu comecei a desabafar. Enquanto eu estava acordada de madrugada, porque mães ficam acordadas de madrugada por muito tempo na vida, amamentando, eu ficava com o celular na mão e começava a desabafar. E muitas vezes chorando, porque a tristeza, a solidão, mesmo a gente estando cercada de gente, na hora da madrugada que a gente está amamentando, tão cansada, depois de acordar 4 ou 5 vezes numa noite, eu pegava o celular para ficar acordada. E aí eu comecei a desabafar, a escrever textos de desabafo de maternidade. E aí eu falei, eu vou publicar isso no Facebook. E comecei a publicar no Facebook. E no Facebook começou a fazer muito sucesso. As pessoas que eu não conhecia, mães, se identificando, falando, cara, é isso. E aí me falaram, por que você não faz um Instagram? No Instagram é que o mundo está acontecendo. E eu era um pouco resistente a novas plataformas. E eu falava, não, mais uma rede social? Não. Fui resistente. Aí lá pelo 4º mês que a Mona Lisa estava, eu falei, cara, eu vou criar um Instagram. Mas eu era tão desse negócio de privacidade que eu falei, eu não vou pôr meu nome. Miriam Névola, eu quero fazer algo bem de maternidade, que eu só vou falar sobre maternidade, eu vou dar dicas, eu pensei. Aí eu pensei, qual que seria isso? Aí eu falei, mãe não sei o que lá, mãe não sei, maternidade. Eu falei, mas eu não sou isso só. A maternidade não me resume. Eu tinha muita dificuldade de ser resumida, eu tenho até hoje, de ser resumida em uma coisa só. A Miriam mãe, a Miriam jornalista, a Miriam esposa do Tug. Eu nunca gostei dessas limitações. Falei, não, eu não posso ser só mãe. Eu sou jornalista também. Aí eu falei, mãe jornalista. Aí coloquei lá, mãe jornalista. E aí cresceu também muito. Eu falei, caraca, só que era só desabafos. Nesse mesmo tempo, começou os stories
no Instagram, né? Não tinha, né? Stories. Era o Snapchat, aí era o Snap, o Instagram falou, exatamente. Ele pegou, ele copiou a ferramenta, né? E aí nisso surgiu o Stories. E eu falei, que legal. Aí eu comecei a me aparecer como mãe em casa sem maquiagem, coisa que as pessoas nunca tinham visto. Eu sempre aparecia, né, apresentadora. As pessoas ainda tinham um pouco aquela imagem, e até hoje tem ainda a apresentadora da TV Morena, né? Então era algo muito mais. Aí elas falaram, olha, você também tem olheira. E eu comecei, só que eu não tinha noção da proporção de quem estava me assistindo. Eu não sei se não aparecia visualização ou se eu não sabia ver. E eu sei que o negócio foi crescendo, foi crescendo. Uns 7 meses depois, eu passei a gostar muito. Eu falei, eu amo isso. Eu amo fazer stories, eu amo escrever desabafos, eu amo a troca com as mães, elas me mandavam direct. Eu falei, e aí me falaram, você tem que profissionalizar isso. Você tem que ganhar dinheiro também com isso. Eu falei, mas como que ganha dinheiro com isso? Aí, as empresas que foram me explicando, as empresas que me procuraram para fazer publi, elas falaram, não, ó, você faz assim e tal, você pode divulgar a minha marca, você pode isso e aquilo. E eu era jornalista, né? Eu tinha muito aquele negócio travadona. Ah, não, jornalista não faz propaganda, né? E aí isso também foi um aprendizado para mim. Aí eu comecei a estabelecer critérios, né, de o que eu ia falar, de empresas que realmente faziam parte da minha realidade. Aí eu profissionalizei. Aí eu criei um site, Mãe Jornalista, eu criei uma logomarca, eu criei todo um contexto para que aquilo virasse profissional, mas sem perder a autenticidade. Né? O conteúdo... O conteúdo que foi o que conquistou as pessoas, né? Então ele tem uma profissão hoje, né? Eu ganho dinheiro disso também, mas o mais legal é que sou eu ali, sabe? É um lugar que eu tenho espaço para falar do que eu quiser, e o relacionamento que eu criei com as mães é muito legal, é muito gostoso, assim. Elas desabafam comigo, a gente fala dos mais variados assuntos. Hoje eu tô falando de sexo. Eu tenho um quadro que se chama Quinta Pimentada, e eu tô falando de sexo. Gente, eu nunca... Se alguém me falasse há 4, 5 anos atrás, um dia você vai falar sobre sexo numa rede social com milhares de pessoas assistindo, eu ia falar, nunca, nunca. E eu faço isso e tô pirando, é muito louco. Cara, isso é muito legal, né? Isso é muito da internet, né? O seu conteúdo chega em pessoas que você nem sabe que existe, tem gente que te conhece que você nunca viu na vida, e de repente você começa a fazer sentido para muita gente, e assim, você só queria ali desabafar ou falar sobre o que você tem. Só que essa originalidade na internet é o que funciona muito. A gente sempre traz essa conexão com o nosso trabalho aqui da agência, né, de marketing digital, e a gente tem pego essa transição. Por exemplo, alguns anos atrás, nós começamos desde 2009 trabalhar com marketing digital. Naquela época também era bem engessado. Tipo, a gente fazia conteúdo para blog dos sites para posicionar no Google. Aí quando começou a rede social, a gente fazia os posts ali, que eram as artezinhas bonitinhas, tal, para soltar. E aí de repente começou a não ter engajamento isso. E hoje quando você começa a humanizar esse conteúdo, quando você cria uma persona para a marca, quando você começa a criar uma identidade e conversar com as pessoas, bum, né? Dá certo. E esse é um fenômeno que a internet trouxe. E aí, mais uma vez, fazendo esse paralelo com o jornalismo, com a internet, com o blog, com a revista, por exemplo, também que você escreve. Como que você vê a diferença entre plataformas, né? Do Instagram, de uma rádio, da TV, da revista? Eu acho que todas, cada uma tem sua maneira de comunicar, e é muito interessante. Eu tenho uma chavinha que no jornalismo eu sou de um jeito, na TV, né? Na TV eu sou de um jeito, apesar que vale considerar e ponderar que o Instagram me ajudou muito na televisão também. Apesar de eu já ter anos de televisão, o Instagram me ajudou a me comunicar de uma forma muito mais informal e mais solta na televisão. Hoje, então isso é bacana. Mas, sim, existe uma postura diferente. A Miriam na televisão, quando ela vai dar uma notícia, porque as notícias são diferentes, a postura muda, a voz muda. Ó, aqui mesmo, se alguém fosse analisar a minha... Eu chamo isso de sotaque de jornalista.
Não é? O corpo fala. Sim. Eu comecei a falar de televisão, eu mudei minha postura, eu mudei minha entonação de voz. Quando eu tava falando de Instagram, eu tava totalmente diferente. Sim, você vê? Total. E é exatamente isso que acontece. Eu tenho uma chave. Na televisão, eu mudo. Aí, quando eu tô na revista Celebrar, né, que eu trabalho, e eu gosto muito de lá, é um outro meio. São textos maiores, desde a produção, assim, quando eu vou fazer uma entrevista para a revista, eu tenho que anotar muito mais coisa, eu pego muito mais informação, porque na televisão um VT tem 2, 3 minutos, é tudo muito rápido e gravado. Na revista precisa de um conteúdo mais sólido. Só que a revista também tem uma maneira, um linguajar mais solto, mais impessoal, mais livre, né? Que a gente até conversa muito sobre isso, né, Tarcísio? A gente tenta trazer um pouco da internet para dentro da revista para capturar as pessoas. Então, eu acho que tem linguagem diferente, tem postura diferente, mas nenhuma é melhor que a outra. Sim, total. Uma colabora com a outra, a internet influenciando a revista influenciando a internet influenciando a TV influenciando a internet, e todos vão juntos, e eu acho que todos são importantes, cada um vai atingir um determinado público em determinado momento. Você trouxe o ponto-chave que eu ia puxar, a questão de público. Porque na internet a gente costumou a viver em bolhas, né? E a gente acredita que a bolha é aquilo ali, né? E muitas vezes o público, por exemplo, da rádio, o público da TV é completamente diferente do público da internet, né? Até mesmo do público da revista, que tem esse perfil bastante digital, que está presente na internet, né? Que enfim, gera muita coisa. E até vou trazer um exemplo, nada a ver, eu tava falando de Big Brother, por exemplo, dessa semana. No Twitter, tava todo mundo, sai Rodolfo, não, sai Fiuk, sai Rodolfo. Aí foi lá e saiu a Carla Dias. Né? Saiu? Não saiu, sabia. Enfim. E aí teve toda aquela treta, tipo assim, pô, a menina foi feita de trouxa, foi trouxa, e aí tiraram ela pra punir ela e não tiraram o cara que tava fazendo ela de trouxa. Né? Então, tipo, teve toda essa treta. Mas eu vejo isso muito por conta dessas bolhas de internet. Tipo assim, na internet, ali, principalmente no Twitter, a galera todo mundo acha que todo mundo pensa igual. Não, o Brasil tá representado ali. E aí, quando você vai ver, tem toda uma massa de gente que muitas vezes nem sabe que aquilo existe, né? E aí eu vejo onde é um erro da internet, né? A internet cria essas bolhas e ela acha que está comunicando com todo mundo e acaba não considerando... Tem gente que até comenta comigo assim, a TV morreu, né, Miriam? Ou vem me perguntar, mas a TV e tal... Gente, a TV está vivíssima, né? A rádio está vivíssima. É que tem público para cada tipo de veículo de comunicação. Quando tem pessoas que hoje me conhecem apenas pelo Instagram. Né? Então, nessa bolha, elas muitas vezes nem sabem que eu sou repórter de televisão. E aí, lá, para elas, eu sou aquilo. Mas tem outras que não fazem a menor ideia de como mexe no Instagram e me conhecem e conhecem meu trabalho por causa da televisão e assistem muita televisão. Tem uma questão, acho que de idade, de classe social, talvez, também tenha um pouco ainda, se bem que está bem democrático, né? A questão Então, eu acho que a questão da publicidade também, né? Quando a gente fala, onde eu vou anunciar? É melhor eu anunciar, a televisão morreu, não vou anunciar na televisão. Gente, a televisão hoje tem ainda um público muito grande e dá uma credibilidade, ela gera um valor para a marca que é imensurável, né? Tanto é que quando eu convido alguém para ir para fazer uma entrevista, que eu tenho um quadro, ainda tem essa, eu tenho um quadro de maternidade também na televisão, né? No programa Cidade Mais. Então, eu levei o Instagram para a televisão, né? No Cidade Mais. E aí, quando você fala sobre isso, aí a televisão... eu vou convidar uma pessoa, às vezes a pessoa tem muito mais seguidores que eu. Mas só de eu falar para ela... vamos dar uma entrevista na TV, ela fica, uau, vou falar na TV. Então, a TV tem esse prestígio, tem o público... Obrigada. Veio uma aguinha aqui. Tem o público e tem por que anunciar na TV. Só que aí eu sempre pergunto, qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu público? Isso. Quem que você quer atingir?
Eu vou trazer um papo bem reto aqui. Eu sou uma agência digital, muito mais focada em marketing digital, mas nós atendemos também offline. Então, nós temos clientes que a gente cuida de tudo. E, assim, é incrível como que a rádio dá resultado. Rádio, eu já até conversando, nós atendemos algumas empresas que são multinacionais e tem concessionárias, por exemplo, que tem no Brasil todo, e a gente interage muito com a nacional, né? E aí eles falam, nossa, mas rádio vocês vão fazer aí? Cara, aqui rádio é um negócio que dá muito resultado. TV dá muito resultado. O que eu sempre falo para os clientes é o seguinte, não adianta você fazer TV, você achar que querer pegar R$1.000 e ir lá fazer 3 inserções e achar que você vai ter resultado. Né? Na TV você precisa realmente ter um planejamento muito bem feito, porque não é barato, dependendo de como você quer se posicionar. E depende do tipo de mídia também, né? Porque senão fica aquela pessoa... eu acho que Dourado já avançou muito, né? Mas antes era aquela propaganda sempre engessada. Fachada, fachada, fachada. Aí também não tem como fazer milagre, né? Não, é o famoso mostra a fachada. Né? Não, mas são os jargões da publicidade, né? Aumenta logo, mostra a fachada, põe mais um telefone. E é muito louco isso, né? Porque, tipo, de fato, todos os veículos eles dão muito resultado, né? Mas é como você falou, quem é seu público? Qual é o seu objetivo? Qual que é seu orçamento? Como você quer se posicionar? E aí a agência entra, né, como um agente ali para tentar direcionar isso, fazer um plano de mídia e tudo mais. E às vezes as pessoas querem contratar, né, uma publicidade, por exemplo, e não fazem a menor ideia do que elas querem. Elas querem vender, mas precisa muito mais do que isso, né? No Mãe Jornalista mesmo, eu tenho muito claro qual que é meu nicho. São mães, então o meu público é muito forte. Eu sei que tem certas coisas que não adianta eu falar, algumas eu aprendi na raça e outras eu já logo tive essa percepção, porque não vai dar resultado. E na internet, o mais interessante é a conexão e a verdade. Assim, se eu for falar de algum produto que não faça parte da minha vida, que eu não acredite, cara, não vai dar resultado, porque, eu não sei, tem uma coisa que transpassa a tela do celular, sabe? E não vai dar resultado. Aí, às vezes, eu recebo, hoje, graças a Deus, eu tenho fila de espera para anúncio, né? Porque eu tive que limitar a minha agenda por causa de um monte de emprego. Então, tem alguns que ainda insistem, não, mas você podia falar para mim de tal coisa, e eu fico, cara, não faz parte da minha realidade, não vai dar resultado, não é só eu falar, não é simplesmente, o Instagram mudou a forma de comunicar, não é só colocar uma arte no celular, no story e vai dar resultado, não é assim que você atinge a pessoa. E isso que é legal, é a conexão, as pessoas enxergarem. O que é diferente da televisão, o que é diferente do rádio, né? Na televisão não precisa ser o próprio dono do negócio falando. No Instagram, provavelmente, se o dono do negócio falar, ele vai se aproximar mais das pessoas, né? Não, o Tobias já tá querendo participar. Querendo participar. Oi, Débora. Porque ele anunciou que chegou gente. Toda vez que ele dá o ar da graça aqui, que ele é o segurança do podcast. Então, puxando dessa questão da fila de anunciantes e do como o Instagram mudou. Cara, é real isso, porque assim, ainda tem muito essa coisa do posta arte ali, faz uma coisa para chamar atenção, mas hoje não basta chamar atenção, né? Você tem que atrair atenção, você tem que prender atenção, porque a atenção ela está dividida ali entre várias coisas que estão acontecendo. Então, se você não tem essa proximidade, essa familiaridade, realmente é o que você falou, a telinha ali do celular transpassa o que você está fazendo. Totalmente. E não vai ser legal, né? Pode até dar resultado, mas não vai ser legal. Dificilmente você... Só do fato de você fazer alguma coisa vai te dar algum resultado, mas talvez não é o resultado que você espera. E isso eu aprendi caminhando, assim. Por isso que eu falo que o profissional tem que estar aberto a aprender. Eu sempre aprendo quando eu venho aqui na Integre, porque vocês são especialistas em marketing digital. Então, quando a gente está em reunião, eu gosto de ouvir o que vocês falam, o que os outros falam. Quando eu estou em um outro ambiente, eu gosto de ouvir. Por quê? Se você não ouve, se você não absorve o que está acontecendo ao seu redor, você não cresce. Se você acha que você... eu sou a Mirianela, já apresentei jornal, tenho não sei quantos anos, tá bem, tudo bem. Cara, é a maior furada do mundo pensar isso. Porque quando eu entrei na internet, quando eu entrei no Instagram, era um mundo totalmente novo.
novo. Eu tive que reaprender a me comunicar, o tipo de linguagem diferente, eu tive que aprender uma nova ferramenta, eu tive que aprender essa questão do marketing, da publicidade, coisa que eu ainda não sei, eu estou aprendendo, estou engatinhando mesmo e quero aprender muito mais. Tive que aprender a vender, porque é uma coisa até que eu falo com a Evânia, que é a da revista Celebrar, né? Ela é uma vendedora nata. Sim. Né? A Evânia tem a venda na alma dela, assim, ela inspira. Ela pôs a mão, dá certo. Dá certo, e ela passa uma paixão, né, nas vendas, e a gente sempre trocou muito. Ela não tinha experiência com televisão, com essa parte de comunicação, e a gente sempre trocava. Ela me ensinando a ser woman business e eu passando algumas coisas para ela nessa questão da comunicação. E eu falo, ela me ensinou muito também, porque no Mãe Jornalista eu sou a empresária, eu sou a diretora de marketing, eu sou a moça que faz a divulgação, eu faço as minhas artes, eu sou bem aquele tem um viral, né, que fala, aqui está a representante de marketing, aqui vende. E eu não sabia vender, e eu tinha vergonha de vender, ainda tenho. Assim, os meus anúncios que eu faço, todos vieram até mim. Eu morro de vergonha de vender meu peixe. E é uma coisa que eu preciso aprender. A Evânia é uma pessoa que me ensina muito nisso, porque eu sou travada nessa área. Mas estou melhorando, então eu estou aprendendo o que é. E se a gente não tiver essa mente de que a gente é um eterno aprendiz, que nem diz o samba, né? A gente não cresce, a gente não evolui, vai ficar para trás. Sim, se você já estiver no topo de determinada função e já tiver uma herança... É muito mais fácil. Ok, né? Só que para os meros mortais, que nem a gente tem que se reinventar. E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, né? Que eu fui me reinventando e tô aberta se precisar. Por exemplo, eu não cometi um erro que eu cometi no início. Logo que começou o TikTok, eu falei, eu já vou pro TikTok. Porque eu não quero ficar para trás, né? Que nem da outra vez, eu demorei muito para ir pro Instagram. Se eu tivesse entrado antes, talvez estaria muito melhor. Sim, inclusive o Instagram já copiou o TikTok também, né? Criou os Reels. O Reels, e é uma coisa assim que você tem que ficar muito antenado, né, Tarcísio? Sim, demais. Meu Deus, tem hora que isso me consome. Isso é o lado ruim da internet, né? Que parece que você tem que estar o tempo todo aprendendo, o tempo todo antenado, qual que é a música viral que tá rolando agora. E é uma criançada que já nasce sabendo, né? Sabe. Que aí, amanhã já mudaram e já tá fazendo outra coisa. Que loucura, né? Não, eu fico ali no TikTok, às vezes, tentando pegar uma coisa, mas como que eles fazem isso? Mas já mudou, eu já tô ultrapassada, já. Não dá, eu falo, cara. Na nossa época, a gente decidia um meme e a gente ficava o ano inteiro fazendo ele. Né? Agora é um a cada 10 segundos. Esses dias eu descobri o meme do Wii, tá ligado? É igual velho já, assim, velho comparando aos tempos atuais, né? Que tudo é muito rápido. Eu falei, semana passada eu tava me divertindo, eu falei, nossa, é um novo meme. Aí me falaram, novo, Miriam? Nossa, esse meme já tá falando. Ah, é? Ah, então, puxa. Eu também tô no Wii ainda, eu fico horas lá vendo cachorrinho caindo fazendo Wii. Eu me divirto. E a Mona Lisa, sem querer, ela fala muitas coisas, ela tá brincando, ela fala, Wii! Eu falo, eita, filha, você tá por dentro. Essa criançada de hoje em dia já nasce sabendo, é incrível, né? É o exemplo da Débora que chegou aqui agora, ela tem uma filhinha de 4 aninhos. A Pietra, ela tá sempre aqui com a gente na agência, né? Então quase todo dia ela vem com a Débora, fica com a Débora aqui e tal. Então ela tá com o iPad o tempo todo ali e já mostra. Esses dias ela tava me explicando como que compra o negócio no joguinho. Eu falei, nossa. A Mona Lisa pega, ela não tem celular, ela tem um tablet, é só aquilo que ela mexe. Aí ela sabe mexer muito nele e de vez em quando, eu tô vendo aqui os stories, né, alguma coisa, e ela tá do meu lado aqui. Aí ela gosta de algum, tipo, sei lá, alguma musiquinha, ela faz assim, com a minha mão, ela puxa a minha mão, pega meu celular e bate uma vez aqui, nesse lado da tela, porque ela sabe que o story vai voltar. Eu falo, meu Deus, como que você aprendeu isso? Só de observar, eles já captam. E ela fala, às vezes, quando eu falo, mãe, a Mona Lisa, toda palavra que ela não lembra ou ela ainda não aprendeu a falar é Ayade. Todas as palavras ela fala, Ayade, mãe, se ela não sabe alguma palavra, entendeu? E ela não lembrava como que era volta, tipo, como se fosse rebobina o vídeo do YouTube, volta no início. Aí ela, mãe, ó, Ayade.
a Iade pro início. Aí eu, tá. E ela mostrava como que eu tinha que voltar pro início, porque tava na televisão, né? Porque no YouTube, sim, no tablet, ela sabe fazer isso, sim, sozinha, ela volta. Aí, como tava na televisão, eu tinha que fazer com controle. É muito interessante, eles são ninja. É muito louco isso, porque isso, trazendo por um campo técnico, a gente fala muito de experiência do usuário. Como que o design de interface e tudo mais... que já nasce de uma forma que, tipo assim, é tão intuitivo que você já sabe que tem que apertar. Sim. Uma criança de 2 aninhos já entende ali. E eles não têm medo, né? Muito disso a gente lembra do mouse? Uhum. A gente ficava assim, já apertava e ficava, ai meu Deus, será que estragou tudo? Ai meu Deus, o adulto, sim, tem isso, assim, o medo de que vai fazer alguma coisa errada, de que vai estragar, uhum, será? A criança não, ela vai na intuição e as ferramentas foram feitas para isso. A gente fica 1 hora tentando descobrir qual botão que aperta. A criança aperta todos, ela descobre qual que é o certo. Bem assim. Mas Miriam já falou sobre vários assuntos aqui, então vou puxar um último aqui para a gente... a saideira. A saideira. Para essa galera que está começando, tanto no jornalismo, na publicidade, no Instagram, o que você acha que é interessante passar de ensinamento, de experiência desses 15 anos aí de jornalismo? Eu acho que até é um assunto que a gente comentou, é estar aberto para aprender. É saber que você não sabe tudo, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam com a postura já de que, eu sou o cara, né? E não, você não sabe tudo. A pessoa que está aberta a aprender coisas novas, isso é essencial. Para quem está começando também é importante não exigir muito. Uhum. Eu vejo que as novas gerações são muito imediatistas, já querem começar ganhando bem, já querem começar num cargo legal. Meu primeiro estágio foi de graça, porque eu não conhecia ninguém na cidade, simplesmente eu sabia que eu tinha que entrar de alguma forma, então eu me voluntariei a escrever para o jornal de graça. Não, vocês não precisam pagar nada, eu quero aprender. E aí, lá, eu fiquei de graça apenas por 1 mês, porque eu me dediquei, a pessoa viu que eu tinha talento, que eu poderia crescer, e falou assim, você quer uma bolsa? Quero uma bolsa, claro, opa. E aí, depois foi por uma bolsa. Depois foi para uma campanha política que eu ganhava 500. E assim, eu não sei, mas eu estava ali para aprender. Então, no começo, a gente tá para ralar mesmo. Se você começar ganhando bem, ótimo, parabéns, você é muito massa. Mas assim, geralmente vai começar aos poucos. Esteja aberto a isso também, porque aos poucos você vai chegando lá, né? E com humildade de que você ainda é um aprendiz. Olha eu aqui puxando assunto para encerrar e já vou emendar em outro. Porque assim, você comentou dessa questão da galera começar e tal. E é muito louco isso, porque tem uma gurizada hoje em dia que monta canal no YouTube e aí de repente tá ganhando milhões. Pois é, tem esses também, né? Mas assim, são pouquíssimos que conseguem. Sim. E aí vem também a questão da frustração do início, né? Porque tem gente que já abre um Instagram querendo ganhar dinheiro antes de fazer conteúdo, sim, já abre um canal no YouTube querendo ganhar dinheiro antes de fazer conteúdo, né? E o conteúdo é a base para ganhar dinheiro. Então, tá, assim, as pessoas estão com muita pressa. Uhum. A gente também, a nossa geração também é uma geração que tem pressa, mas a geração mais nova tá mais pressa ainda. Eu fico pensando, cara, onde que vai parar isso? Essa ansiedade. Porque se você não tem 1000 seguidores na primeira semana, no primeiro mês que você criou um Instagram, você já se sente mal, você acha que o seu conteúdo não tá legal. Eu ainda não tô ganhando dinheiro. Quanto tempo você tá no Instagram, né? Eu comecei a ganhar dinheiro com 7 meses no Instagram, mas também eu fui uma pessoa diferente, porque eu já tinha um nome. Então, já gerava conteúdo. Eu já gerava conteúdo, eu já tinha um nome, eu publiquei pelo menos 7 meses sem ganhar nada, e era uma coisa de valor, e eu já tinha um conhecimento, então as pessoas já confiavam no meu trabalho por causa dos outros veículos. Agora, geralmente, para você começar a ganhar dinheiro, vai pelo menos um aninho aí, né? E não é muito. O que é um ano, né? Numa faculdade, por exemplo, são 4 anos. Eu fiquei um mês lá ganhando nada, depois uma bolsa, meia bolsa, depois foi... É assim, e eu acho importante. É legal a criança que começa a ganhar milhões? É legal, principalmente para os pais, né?
Mas eu acho que é importante essa escada também, de você saber que começou ali e foi aos poucos, foi ralando. Eu acho que isso faz parte da maturidade, de você, do seu aprendizado, de você ir engrossando o casco para não poder ferir mais lá na frente, de você levar umas broncas, de você levar, né, no jornalismo do passado era muito mais tenso, os chefes podiam ser mais duros com a gente, hoje em dia já não pode mais tanto, mas a gente vai criando um certo casco, aprendendo a engolir o choro e a certas coisas que fazem parte de se tornar um adulto, de ter uma experiência e de um bom profissional. Aprender a começar do zero e ir galgando o seu próprio sucesso. É muito gostoso você olhar e falar, puxa, fui eu que fiz. Eu consegui, olha onde que eu estava e olha onde eu cheguei. É uma jornada, né? Você constrói uma história, né? E se a Mona Lisa chegar para você e falar, mãe, quero ser jornalista? Tadinha. O que você vai falar para ela? Não, brincadeira. Assim, a exemplo dos meus pais, eu pretendo dar a ela total liberdade para ela ser o que quiser. Porque os meus pais, eu disse lá no início, né? E parece até que é um ciclo da nossa entrevista. Olha como você é bom entrevistador, Tarcísio. O meu irmão sempre amou informática e hoje ele é um programador exímio que ganha super bem e meus pais sempre incentivaram no videogame, na computação. Eles nunca foram de falar, não fica muito tempo no computador, porque isso... Não, você gosta, filho? Vamos te levar num curso. Eles incentivaram. Sim. E comigo era o contrário. Eu nunca gostei de computador, mas eu gostava de comunicação. Eles incentivavam, me levavam em curso de teatro, me levavam nisso, naquilo. E então eu pretendo ter essa sensibilidade de enxergar o que a Mona Lisa está demonstrando, né? Eu até tô tendo já, porque ela é bem mais tímida que eu. E aí eu quero tirar uma foto dela, ela não gosta muito de aparecer. Então, cada vez que ela cresce, eu tô diminuindo a exposição dela. Por quê? Para respeitar quem ela é. De tentar entender quem é a Mona Lisa. Se ela quiser ser jornalista, eu vou falar, filha, trabalha muito e ganha pouco, né? Mas bora, vai, seja o que você quiser, porque eu quero incentivar. Porque se não for assim, a gente não é feliz, sabe? Eu vejo que meus pais acertaram tanto na gente, dando a liberdade, dando a força e dando responsabilidade. Meu pai tinha uma frase que era assim, quem sabe de tu é tu. Eles sempre deram a responsabilidade, eles deram todo o apoio, todo o suporte, mas tem um momento na vida que você vai ter que se virar, que é por você, quem sabe de tu é tu, e se não for você, ferrou. Então, estude, vai atrás, trabalhe, eu tô aqui por você, mas vai ter uma hora que é você que vai andar sozinho. E foi assim comigo e com meu irmão e deu certo. Se eu for 1% do que meus pais foram para mim, para Mona Lisa, eu já vou estar super feliz. Muito bom, Miriam. Acho que é isso. Né? O papo muito legal. Muito bacana. É o primeiro podcast. Nervoso aqui de entrevistar um jornalista tão experiente. Imagina. Ainda bem que não é entrevista, né? Eu falo podcast não é entrevista, Olha, é bate-papo. Eu preciso falar que você foi incrível. Já pode tirar pegar o nosso lugar na profissão. Muito, muito bom. Foi uma delícia. É o primeiro podcast que eu tô gravando. Que legal. Mais uma coisa, tá vendo? Estar aberto ao novo, né? Tá aí uma coisa legal pra você fazer também. Você tinha que criar um. Pois é, meu marido fala isso. E eu fico resistente porque eu não tenho tempo. Assim, eu tenho vontade, mas ainda não preciso, quem sabe, um dia, né? A gente podemos fazer uma parceria, exatamente. né? Eu lembrei o dia que eu te convidei, a gente tava saindo da reunião. E aí eu falei, Miriam, vamos gravar um podcast. Quem? Quando? Como? Onde? Exato! Cadê a agenda? Exato, eu vivo assim, agenda, eu tenho muita vontade, eu quero fazer tudo, e isso também é um aprendizado para mim, que nem tudo eu posso fazer a todo momento, principalmente quando a gente se torna mãe, a gente tem um serzinho que é a nossa responsabilidade, então eu fico sempre, ai meu Deus, eu quero fazer tudo, mas às vezes não é o momento, e a gente tem que saber esperar isso, mas o podcast está na minha lista, mas eu amei essa primeira experiência, foi incrível, muito gostoso, poderia ficar conversando. Parceria, criar o Papo de Mãe. Marketing já é um nome aí. Legal. Brigadão, Miriam. Valeu mesmo. Eu que agradeço. E vamos continuar conversando nos próximos, porque ainda tem muito assunto.
Legal, obrigada mesmo pelo convite. E você que está assistindo, me segue lá no Instagram. Pode falar, tem que falar mesmo. Minha mãe jornalista, lá a gente fala sobre maternidade, é muito gostoso, mas também eu mostro o dia a dia, até sexo eu tô falando, como eu disse, né? Então, vem me seguir. Valeu!